Olá, estamos aqui mais uma vez para completarmos o tema membrana plasmática da disciplina de Biologia do nosso pré-vestibular social da Fundação CCERJ. Esse assunto, mais especificamente, para aqueles que têm o material da apostila do módulo 2, está contido no capítulo 16 e também no capítulo 17. Na aula da semana passada, nós discutimos primordialmente a estrutura da membrana, chamada membrana plasmática ou membrana celular, membranas celulares, no modelo chamado mosaico fluido, uma vez que esse modelo estipula de que a membrana não é algo estático, ela é fluida, presente, envolvendo as células e compartimentalizando o interior do citoplasma com as organelas. E todas as membranas celulares possuem uma estrutura semelhante, com a presença de uma bicamada de fosfolipídios, onde se insere várias moléculas de proteínas que têm função importante na entrada e saída de substâncias, a presença de glicídios formando glicoproteínas, glicídios com proteínas, também a junção dos glicídios com gorduras, glicoproteínas, glicolipídios, tendo também uma importância no reconhecimento celular, hormônios, questão imunológica, reconhecimento celular, uma série de funções importantes que os carboidratos possuem na composição da membrana plasmática, junto com as proteínas e os lipídios, os fosfolipídios, repetindo, e também o colesterol. Importante, então, a gente começar relembrando, isso foi mencionado na aula anterior, sobre a permeabilidade seletiva, ou seja, característica fundamental das membranas em selecionar o que entra e o que sai de uma célula ou até de uma organela. Então, as substâncias elas atravessam as membranas de forma seletiva. Isso pode, então, importante esse tipo de classificação, ser considerado um processo que ocorre com gasto de energia na forma de ATP ou sem haver o consumo de ATP, chamado, então, neste caso, o transporte passivo. Ou seja, os processos de transporte passivo se diferenciam dos processos de transporte ativo, porque um demanda consumo de energia na forma de ATP e outro não. O passivo não consome ATP e o transporte ativo há o gasto energético na forma de ATP, que nós já vimos nas aulas anteriores. Uma forma didática de explicar isso é fazendo essa diferenciação. Os processos de transporte passivo, há difusão simples e uma difusão facilitada. O que é difusão? É um processo de movimento aleatório das moléculas e que tende a um estado de equilíbrio. Um exemplo muito típico é quando a gente coloca café com leite, café no leite. Com o passar do tempo, aleatoriamente, as moléculas vão se distribuindo de forma uniforme, no café com leite, por isso que fica numa cor única. Esse é um exemplo também que é dado aqui na ilustração, de solutos, no caso uma cor vermelha, verde ou azul, num solvente, que no caso aqui é a água também chamada de solvente universal. Então, se você pegar essas três cores, por exemplo, no experimento, e pingar as mesmas concentrações, as mesmas quantidades num solvente, no caso a água, pode ser a água, aqui neste caso é a água, ao passar do tempo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, aleatoriamente, os movimentos dessas moléculas, desses corantes, com o passar do tempo, vão manter uma estabilização e uma uniformização de cada soluto de cada tinta desta, no caso deste exemplo aqui, estou passando aqui a setinha do mouse, nesse solvente. Então, tá aqui, quando você acaba de pingar a cor vermelha, a cor verde ou cor azul na água, no tempo zero, essa concentração das moléculas de cada corante está numa região em que você pingou. Com o passar do tempo,
aleatoriamente, vai havendo que uma passagem do local de maior concentração da cor vermelha, da cor verde e da cor azul para outros locais, outras regiões desse solvente. Com o passar do tempo vai haver um equilíbrio dinâmico, vou usar esse termo aqui, dinâmico, dessas moléculas. É o que está demonstrando nessa imagem. Então, por isso que essa seta em forma de L invertida, mostrando que a difusão é um processo de movimento aleatório que tende a um estado de equilíbrio. Além dos processos de transporte passivo, que não consomem energia na forma de ATP, a difusão simples ou a difusão facilitada. Por que facilitada? Porque você pode ter a presença de proteínas, essas mesmas proteínas das membranas, facilitando o processo de difusão na membrana plasmática. A difusão simples pode acontecer quando nós temos a passagem de água para dentro da célula ou para fora da célula. A osmose, isso vai ser ratificado no próximo slide, é um tipo de difusão que está relacionado com a passagem de água a partir ou por meio de uma membrana semipermeável, como é a membrana plasmática. Ela é semipermeável porque ela tem, nessa denominação, a sua capacidade seletiva de entrada e de saída de substâncias do interior de uma célula, por exemplo. E, às vezes, é necessário a entrada ou a saída de moléculas muito grandes da célula. Isso também consome energia. São os processos de endocitose, endo é para dentro, ou de exocitose, para fora da célula. Vamos detalhar isso um pouquinho no próximo slide, nos próximos slides, melhor dizendo. Bom, então, vamos dar aqui alguns exemplos de transporte passivo. A difusão de gás carbônico e oxigênio, os processos respiratórios no ar que nós inspiramos ou expiramos, é explicado nessas trocas gasosas chamadas de hematose a nível pulmonar e no sangue, devido ao processo de difusão. Quando a gente respira, o ar atmosférico, sempre tendo em comparação o que vai ser encontrado a nível de alvéolos, a gente pode dizer que é um ar mais rico em oxigênio do que em gás carbônico, em comparação com o ar que está contido no sangue que está chegando nos alvéolos pulmonares. O que acontece? Como a difusão, como eu disse, é um processo aleatório, você vai ter, como explicado nessa setinha aqui, entrada e saída de gás carbônico nos dois sentidos. Só que é a favor de um gradiente de concentração, ou seja, a tendência aleatória é de que mais moléculas de gás carbônico, no caso do processo respiratório, passe de um meio onde tem maior concentração de gás carbônico para um local com menos concentração de gás carbônico, e por outro lado, há uma tendência, uma probabilidade de maior passagem de oxigênio do ambiente onde tem mais gás oxigênio para o local onde tem menos oxigênio. É por isso que, quando a gente expira, joga o ar para fora dos pulmões, nós dizemos que o ar que é expirado ele é mais rico em gás carbônico e mais pobre em oxigênio. Por outro lado, o ar que entra nos alvéolos pulmonares, entra no sangue para ser distribuído nos tecidos, ele vai ser mais rico em oxigênio e mais pobre em gás carbônico. E no inverso, quando o ar vai ter que ser expirado, na troca gasosa feita nos pulmões com o sangue, ele vai ser um ar mais rico em gás carbônico para ser expirado e um gás mais rico em oxigênio que vai entrar nos alvéolos pulmonares para ser distribuído pelo sangue. Então, é importante a gente perceber isso. As trocas de gases, oxigênio e gás carbônico, ela acontece nos dois sentidos, mas com intensidades diferentes devido às suas concentrações, seja no ar expirado, seja no ar que está contido nos alvéolos pulmonares após o transporte desses gases pelo sangue. Então, essas três imagens também é encontrada, vocês vão poder ter uma descrição mais detalhada dessa explicação no nosso módulo 2, em um dos capítulos da apostila. E como eu havia mencionado, o que é a osmose? É a difusão de água através da membrana.
Então, vocês vão poder discutir com os seus mediadores o que é uma solução isotônica, o que é uma solução hipotônica, o que é uma solução hipertônica. O que acontece com uma célula quando você coloca ela em água pura, água destilada, por exemplo. Quando você coloca uma célula animal num local ou numa solução que é hipertônica, muito rica em solvente, em relação à concentração de solutos, sempre comparando uma solução com a outra, um meio com o outro. Então, solução isotônica, solução hipertônica, solução hipotônica são definições que podem ser aprofundadas, vocês podem dar uma lida nisso, aprofundar os conhecimentos sobre esses temas, que tem a ver com os processos de difusão de água, que é a chamada osmose nos seres vivos através das membranas plasmáticas e membranas celulares. O próximo slide agora já não é mais o transporte passivo, sem gasto de energia, e sim o transporte ativo. Um exemplo muito típico é a bomba de sódio e potássio, porque é importante para a célula que a concentração de potássio dentro da célula seja maior do que a concentração de sódio. Mas, considerando um mecanismo de difusão, a tendência seria haver um equilíbrio entre as concentrações de sódio e de potássio, tanto dentro quanto fora da célula, de igualar isto. Isto não ocorre porque a célula demanda produção, uso e gasto de ATP, de energia, para que mantenha as concentrações de potássio e de sódio diferentes, ou seja, uma maior concentração de potássio dentro da célula e uma concentração maior de sódio fora da célula, ou seja, tem mais potássio dentro da célula do que fora e tem menos sódio dentro da célula do que fora. Isso porque ocorre um transporte contra esse chamado gradiente de concentração. Como a célula ela tem que manter esse desequilíbrio, entre aspas, das concentrações contra o chamado gradiente de concentração, há um consumo de energia, há gasto de energia. Por isso, há o consumo de ATP. Vejam aqui nessa seta, ATP sendo consumido para gerar adenosina, fosfato, mais um fosfato inorgânico. Isso demanda consumo de energia. É um tipo de transporte, como mencionado no primeiro slide, um transporte ativo, demanda consumo de energia. E a endocitose e a exocitose também demandam produção de gasto, produção e gasto de ATP, de energia para funcionar. Então, quando uma célula de defesa faz, por exemplo, um processo de fagocitose e lá dentro, por exemplo, uma bactéria, um vírus, ele é atacado por um macrófago, uma célula de defesa, depois é necessário que se faça uma eliminação dos resíduos, chamados de exocitose. Então, tantos processos, isso é só um exemplo, de endocitose ou de exocitose, quando moléculas são liberadas pelas células também, como, por exemplo, lipoproteínas, em que formam-se vesículas que precisam ser liberadas pelas células, esses processos de grandes moléculas muito grandes, que não passam por poros da membrana, que não é possível entrar ou sair de uma célula por causa de uma ação específica de uma determinada proteína de membrana, então elas entram em grande quantidade ou saem em grande quantidade da célula. Esses processos denominados endocitose dentro da célula, exocitose fora da célula, também demandam consumo de energia, gasto de ATP. Então, em linhas gerais, nós temos então transporte passivo, transporte ativo pela membrana, ou seja, sem gasto de energia ou com gasto de energia, e a difusão simples, ou a difusão facilitada com a presença de proteínas de membrana, facilitando a difusão, ocorre sem gasto de ATP. E o transporte ativo, como ele ocorre contra o chamado gradiente de concentração, ocorre o consumo de ATP. Em linhas gerais, é o que isso está apresentado nos dois capítulos mencionados
capítulos 16 e 17 do módulo 2. Então, por isso, a gente novamente sugere a leitura dos capítulos, desenvolvam as atividades e os exercícios dos capítulos. Tem, se eu não estou enganado, exercícios falando sobre osmose, que é um tipo de difusão, como mencionado, que ocorre através de membrana plasmática, só que aí é a difusão de água, de moléculas de água, de acordo com diferenças de concentração, meio isotônico, hipertônico ou hipotônico. Vocês precisam dar uma olhadinha sobre isso para aprofundar. E discutam e tirem as suas dúvidas com os seus mediadores. Nós gostaríamos de finalizar esse tema. Claro, nós não temos, novamente, sempre bom relembrar, a intenção de esgotar o assunto com 2 vídeos de 10 minutos, 15 minutos no máximo cada um. Nós trazemos uma apresentação inicial para que vocês possam ter o material para disparar o processo de aprendizagem de vocês com o auxílio dos materiais do CEDERJ, do nosso pré-vestibular, da nossa fundação e também com o auxílio dos seus mediadores, dos seus tutores. Então, aproveite os nossos vídeos, façam as suas sugestões, suas críticas, discutam esses conteúdos com seus mediadores e na semana que vem um outro vídeo será liberado para que a gente continue as nossas semanas de estudo e preparando vocês da melhor maneira possível para o Enem. Um grande abraço, cuidem-se e até a próxima.